pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo que te promete, e espero que cumpra, resolver todas as suas dúvidas sobre cidadania portuguesa. Eu queria começar contando que eu sou bisneta de portugueses e acabei de resolver a primeira fase, que é tirar a nacionalidade para minha mãe. E agora está começando a minha fase. Depois de um grande perrengue que eu não quero que vocês passem, porque eu passei e aí eu acho que a gente tem essa responsabilidade de ajudar as outras pessoas. Eu passei um perrengue porque a moça que disse que ia resolver a minha nacionalidade, ela me enganou, ela me trapaceou, ela fez gato e sapato de mim. Eu passei 2 anos achando que o processo estava em desenvolvimento e ela simplesmente pegou meu dinheiro e sumiu. Olha que absurdo. Bom, tudo bem, essas coisas acontecem, infelizmente, mas agora eu já estou com outra pessoa que os bons ventos me trouxeram, o Vasco Esteves, um advogado português, que também ao mesmo tempo ele é brasileiro, e eu pedi para que ele resolvesse várias das dúvidas que eu tenho, que vocês têm, porque alguns de vocês mandaram as dúvidas para mim através das redes sociais, mais conhecido o nome Stories do Instagram, e eu espero que realmente a gente consiga resolver todas as dúvidas de vocês. Então, vamos começar! Alô, alô, Vasco Esteves, cadê você? Mari, tudo bom? Muito bem-vindo a este nosso papo à distância. Eu aqui no Brasil, você aí em Portugal. E eu queria começar com uma introdução sua. Conta um pouco pra gente sobre o seu trabalho como advogado, como que você caiu nessa, há quanto tempo você trabalha com isso, onde fica o seu escritório, aquelas coisas todas. Eu agradeço o seu convite, é muito bom estar aqui consigo, é muito bom estar com os seus inscritos, com os seus seguidores. Nós fizemos já uma live no Instagram e de facto correu muito bem, eu gostei muito, foi um trabalho excelente que nós fizemos juntos. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou advogado, eu sou português, mas sou também brasileiro. O meu avô era do Rio de Janeiro, era carioca, e eu viajei sempre muito para o Brasil. E fruto dessas viagens, Mari, eu fui conhecendo muita gente, fui fazendo muitos amigos, quer no Rio, quer em São Paulo, e você sabe que a comunidade de lusodescendentes, quer no Rio, quer em São Paulo e até em outras localidades do Brasil, em outros estados, é muito grande. Há muitos descendentes de portugueses. E Mário, eu fui conhecendo pessoas, fui fazendo amigos, um amigo hoje que me entregou o processo, que me pedia ajuda. Você sabe que no consulado português a ajuda é inexistente, as pessoas sentem-se completamente abandonadas, aqueles que tentam recorrer aos serviços do consulado português sentem-se completamente abandonados, não conseguem, e foram pedindo a minha ajuda e eu fui ajudando muita gente. E hoje, e há mais de 15 anos, eu trabalho em exclusivo nestas matérias, em processos de nacionalidade, de transcrições de casamento e tudo que com isto está relacionado. Pronto, eu tenho 2 escritórios, tenho um escritório em Braga, Braga fica no norte de Portugal, perto do Porto, e tenho um outro escritório em Lisboa, e com estes escritórios consigo ajudar muita gente, muitos brasileiros, e não só, mas sobretudo hoje em dia muitos brasileiros. Legal. Vasco, eu tenho uma dúvida aqui, desculpa se for uma dúvida muito boba, mas qual a diferença entre a nacionalidade portuguesa e o passaporte português? Passaporte português é uma coisa, nacionalidade portuguesa é outra. A nacionalidade portuguesa é aquilo que nos permite ter um cartão de cidadão e um passaporte português, o tão famoso passaporte vermelhinho. São várias as formas de adquirir nacionalidade portuguesa, seja por ascendência, seja por casamento, seja por ter nascido em Portugal filhos de imigrantes, enfim. Há várias formas diferentes de adquirir nacionalidade portuguesa, mas adquirindo nacionalidade portuguesa, podemos então ter um cartão de cidadão português e um passaporte português. Entendi. Uma coisa que é legal a gente listar são os benefícios que uma pessoa pode ter com a nacionalidade portuguesa. Então a gente fala, tá, legal, mas o que você realmente tem a ganhar com isso, não é mesmo? Mari, desde logo há uma questão sentimental. Repara o meu próprio caso, Mari. Eu requeri nacionalidade brasileira, não que com isso estivesse a pensar ter mais facilidades em termos de viagens ou de trabalho, mas foi o resgatar das minhas origens. Ser cidadão brasileiro para mim é um orgulho, eu identifico-me como brasileiro em muitos lugares. Eu na Mercosul viajo com o meu RG ou com o meu passaporte brasileiro, portanto é algo que me faz sentir feliz, que me faz sentir bem. Ser brasileiro faz-me sentir bem. E eu vejo, eu respondo a muitas pessoas, algumas delas já com alguma idade,
idade, 70, até mesmo 80 anos. Essas pessoas não pensam viajar para Portugal, nem de férias, porque não podem ou porque têm alguma idade, mas não querem morrer sem adquirir nacionalidade portuguesa. E dizem-me que é um sonho, é algo que vem do passado, é o resgatar das origens, do pai, do avô, e portanto isto começa desde logo por aí. Claro que isto só, para muitas pessoas, não é suficiente, eu compreendo isso, mas vejam que tendo um passaporte português e um cartão de cidadão português, vocês conseguem viajar por um sem número de países na comunidade europeia, vocês conseguem trabalhar, vocês conseguem estudar, vocês podem escolher o país onde querem viver dentro da comunidade europeia. E isso abre-vos inúmeras oportunidades. Os vossos horizontes ficam extremamente alargados. É, portanto, uma grande vantagem. E quanto a trabalhar em Portugal? Uma pessoa que tem a nacionalidade portuguesa, ela tem alguma facilidade diferente? Tipo, essa coisa de, por exemplo, pegar qualquer trabalho, poder emitir uma nota, ter um salário, carteira de trabalho, como é que funciona isso tudo? Mari, é justamente isso. Você repara que alguém que não tenha nacionalidade portuguesa, se quiser vir para Portugal, tem que pedir um visto no consulado. Só não vem diretamente para Portugal, não é? Não pode. Não pode vir para Portugal como turista e ficar cá na expectativa de depois regularizar-se. Não é assim que as coisas funcionam. Alguém que vem para Portugal como turista deve ir embora. Alguém que já é português pode escolher Portugal para viver, pode escolher a profissão que quer, obviamente que tem que ter, tem que ter as habilitações para determinada profissão. Você vê no seu caso, você é jornalista, não é? Tem que ter carteira de jornalista, mas pode escolher Portugal para viver, para trabalhar tranquilamente, sem nenhum visto prévio. A pessoa não tem que ir ao consulado português para requerer um visto e depois em Portugal requerer uma autorização de residência. Não, é cidadã portuguesa, pode vir para Portugal trabalhar. Isto é uma grande vantagem, Mari. E os compromissos de eleitor ficam em relação a Portugal ou em relação a Portugal e Brasil? Como é? Então, eu sei que no Brasil, porque eu sou também brasileiro, o voto é obrigatório. Quando há eleições, eu vou aqui ao consulado mais perto da minha cidade, que é o consulado do Brasil no Porto, para votar. Portanto, o voto no Brasil é obrigatório. Em Portugal não é obrigatório. Se as pessoas quiserem votar, votam. Se não quiserem, não votam. Mas deixe-me que lhe diga, Mari, que o voto é um dever cívico e, portanto, eu nunca faltei a umas eleições na minha vida, quer às eleições portuguesas, quer às eleições brasileiras. As pessoas devem votar, sim, porque é um dever cívico, mas não tem qualquer consequência se não o fizerem. Não tem que justificar, não tem que pagar multa, pelo menos em Portugal. O Brasil é outra questão. Portanto, o voto no Brasil continua a ser obrigatório. A pessoa terá duas nacionalidades. Terá a nacionalidade portuguesa e a nacionalidade brasileira. E, portanto, os compromissos eleitorais no Brasil mantêm-se e passam a ter os compromissos eleitorais em Portugal, sendo certo que, como disse, se não votarem não terão nenhuma consequência. E existe alguma facilidade para uma pessoa de nacionalidade portuguesa entrar em algum outro país? Tipo, é mais fácil entrar nos Estados Unidos, por exemplo, ou sei lá, no Japão, que eu viajo muito pro Japão, adoro ir pro Japão. Mari, sem dúvida. Eu lembro-me que há uns anos eu já fui algumas vezes aos Estados Unidos. De todas as vezes que fui aos Estados Unidos foi relativamente simples. Lembro-me que agora até mais recentemente o visto é online, portanto é um visto relativamente simples, o visto de turista é muito simples. Eu lembro-me que os meus amigos brasileiros tinham imensa dificuldade. Eles tinham que ir a uma entrevista à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, eles tinham que justificar o motivo da viagem, tinham que apresentar comprovativos de rendimentos, ou seja, era extremamente difícil um cidadão brasileiro ter um visto para os Estados Unidos, porque eles achavam que o brasileiro por si só não podia viajar como turista, que quase sempre ia trabalhar, o que não era verdade. Há inúmeras pessoas que viajam para os Estados Unidos apenas com a intenção de visitar o país, não querem trabalhar. Mas como português eu tinha mais facilidade e acredito que ainda hoje seja assim. Isto, Mari, aplica-se a outros países. Eu lembro quando fui à Austrália, já fui à Austrália, não fui ao Japão ainda como você, mas tenciono ir, mas eu lembro quando fui à Austrália foi extremamente simples. Eu sei que para brasileiros é mais complicado, ou seja, estamos a falar de vários países que aceitam com mais facilidade os turistas europeus que os turistas brasileiros. O exemplo dos Estados Unidos, da Austrália, do Japão, são apenas alguns desses exemplos, ok?
E tem aquela coisa de quanto tempo você pode ficar no país, né? Porque nós brasileiros, acho que é 3 meses em quase todos os lugares que eu pesquisei na minha vida, que não foram muitos. Eu aqui gostava de repetir um pouco aquilo que já disse. As pessoas que querem vir para Portugal, venham para Portugal, mas venham com papéis, venham com nacionalidade portuguesa, venham com visto, porque Portugal só vos permite ficar enquanto turistas por 90 dias. Não venham para Portugal, como disse, com a intenção de ficar a trabalhar, ou seja, entrarem como turistas e depois ficarem aqui a trabalhar. Não é assim que as coisas funcionam. Se vocês querem vir para Portugal trabalhar, peçam antes no consulado um visto, está bem? Se vierem como portugueses, não precisam de pedir visto nenhum, ok? E quando a gente viaja pela Europa, o que muda? É de boa? Você só, sou europeia, e qualquer lugar você está de boa? Sim, Maria, é exatamente isso. Sendo cidadão português, sendo você uma cidadã portuguesa, você nem precisa do passaporte para viajar na Comunidade Europeia. Você pode viajar com o seu cartão de cidadão, que será o equivalente ao seu RG. E, portanto, pode circular pelo espaço Schengen com facilidade, pode até trabalhar nos países da Comunidade Europeia, pode estudar, pode aquilo que você quiser. E isso é uma grande vantagem. O passaporte português é dos mais valiosos do mundo e não é por acaso, porque abre um sem número de oportunidades às pessoas, ok? Tá, agora a pergunta de $1 milhão, que é a pergunta de ouro que todo mundo quer saber. Quem pode tirar a nacionalidade portuguesa? Mari, vamos lá. São várias as formas de adquirir nacionalidade portuguesa. Eu vou começar por falar daqueles que têm ascendência portuguesa. E quando eu digo ascendência, pode ser o pai, o avô, o bisavô ou até mesmo o trisavô português. Eu dou-lhe o exemplo de um cliente que era trineto de português, ok? Não é relevante o português estar vivo, depois temos que ver quem são os descendentes do português que estão vivos, mas não é relevante o português estar vivo. Mas no caso deste meu cliente, portanto, o trisavô era português, o avô do meu cliente estava vivo e, portanto, nós conseguimos requerer e ter sucesso no processo de nacionalidade do avô, enquanto neto de português. O bisneto de português, que era o pai do meu cliente, também estava vivo, também teve sucesso no processo e depois o processo do meu cliente. Portanto, começamos pelo exemplo daqueles que têm ascendência portuguesa, mas também há outros casos, por exemplo, aqueles que são casados ou que têm uma união estável com um português há mais de 3 anos e o casamento e a união estável, ou melhor, o casamento ou a união estável pode ser entre pessoas do mesmo sexo ou pessoas de sexo diferente, ok? Portugal permite isso. Temos também o caso daqueles que residem legalmente em Portugal há mais de 5 anos ou até que já tenham residido, desde que no momento do pedido estejam a residir novamente em Portugal legalmente. Temos também, Mari, o caso daqueles que são filhos de imigrantes nascidos em Portugal e, Mari, podia referir ainda outros casos, mas acho que estes são bons exemplos de pessoas que podem adquirir nacionalidade portuguesa, ok? Ao seu ver e pela sua experiência, quais são os maiores obstáculos para se tirar essa nacionalidade? Porque eu sei que a gente teve uma situação bem complicada aí, porque faltaram vários documentos, mas como o Vasco é muito maravilhoso, ele deu conta de fazer um milagre e encontrou tudo que era necessário mais um pouco. Mari, de facto, há uma grande dificuldade que muitas pessoas têm. Muitas pessoas não têm a certidão de nascimento ou de batismo, conforme o ano de nascimento do progenitor português. Estamos a falar de um documento que muitas vezes tem mais de 100 anos e as pessoas não têm este documento. Mas nós em Portugal, e eu trabalho com alguns escritórios que se dedicam a busca de certidões em Portugal, como se diz no Brasil. Portanto, pesquisa de certidões portuguesas. E você viu que no seu caso foi perfeitamente possível, não foi fácil, foi perfeitamente possível encontrar a certidão de nascimento do seu bisavô. E portanto o que eu vos digo é, não desistam pelo facto de não terem esse documento e não desistam pelas dificuldades. Eu sei que muitas pessoas sozinhas não conseguem, mas para isso é que existem advogados, existem escritórios para vos ajudar. Uma outra dificuldade, Mari, prende-se com as divergências nos documentos, as divergências nos nomes constantes nos documentos. Por exemplo, português em Portugal tinha um nome e quando chegou ao Brasil
ou adotou um nome ligeiramente diferente, ou adaptou o nome à grafia brasileira, ou começou a usar um apelido distinto daquele que tinha o seu pai ou a sua mãe. São várias as divergências que nós vemos nos documentos entre os nomes constantes em Portugal e os nomes constantes no Brasil. Tudo isto é perfeitamente explicável muitas das vezes. E aquilo que eu vos digo é, não retifiquem os nomes. Por um lado, não retifiquem os nomes sem as nossas indicações. E por outro lado, também não desistam pelo facto de haver divergências nos nomes. Porque com a nossa experiência, nós e outros escritórios, nós conseguimos ajudar-vos. Não desistam dos vossos sonhos, porque é perfeitamente possível contornar e resolver todos estes problemas, ok? Pois é, pessoal, não desistam por conta dos documentos. Achem um bom advogado, eu indico definitivamente o Vasco. E tenham fé, não desistam. Sim, Mari, é isso mesmo. Não desistam porque vai valer a pena. Vocês vão ver que cada caso é um caso e cada processo tem a sua dificuldade, mas no fim, quando o resultado for positivo, vocês vão ver que foi mais fácil do que aquilo que pensavam e que valeu a pena. Mas Vasco, o seu escritório, por ele estar em Portugal, isso faz com que a situação seja mais fácil? É mais fácil para você resolver essas questões? Porque eu lembro que você chegou a comentar comigo que se fosse o caso da gente ter mais dificuldade com os documentos, você poderia ir até a cidade lá dos meus bisavós, pessoalmente. Então acho que esse tipo de questão, assim, realmente é um diferencial, assim, para quem tá pensando em encontrar um escritório, seria melhor um escritório realmente que esteja em Portugal, né? Desde logo, eu estou em Portugal, eu estudei em Portugal, eu dedico-me a estudar estes assuntos, eu conheço a lei portuguesa e nessa medida é de facto uma grande vantagem. O nosso escritório dá entrada dos processos diretamente em Portugal. Eu, como disse, nós não usamos os serviços consulares, porque reparem que conseguir um agendamento no consulado é extremamente difícil, cada etapa é extremamente demorada e, portanto, nós damos entrada dos processos diretamente em Portugal, conhecendo a lei portuguesa. E aquilo que para muitos é uma dificuldade, Mari, para nós não, porque nós temos experiência, nós dedicamos esta matéria, nós e outros escritórios de advogados aqui em Portugal, e portanto é uma grande vantagem recorrer aos serviços de alguém que já tem experiência, como vocês dizem no Brasil, que conhece ou que já fez o caminho das pedras. Sendo necessário, obviamente, que nós vamos diretamente às conservatórias, perguntamos o estado dos processos, inteiramos dos assuntos. Por outro lado, eu tenho pessoas, como disse, que fazem a pesquisa de documentos em Portugal e que, quando é necessário, vão aos próprios arquivos. Se o documento não estiver online, e muitas vezes não está, vão ao arquivo e fazem a pesquisa dos documentos. E por tudo isto, Mari, eu aconselho que as pessoas a darem entrada dos processos diretamente em Portugal. Não usem o serviço dos consulados. Claro que há pessoas que me dizem, bom, eu consigo tratar do meu processo sozinha. Sim, há pessoas que conseguem e outras pessoas que não conseguem. O que vos digo também é isto, depois de darem entrada do processo diretamente, por vocês mesmo, eu não gosto de aceitar o processo. Eu prefiro aceitar o processo do início. Instruir o processo, aconselhar os documentos necessários, fazer tudo do início para que nada corra mal, para que tudo corra de forma perfeita. É que quando as pessoas já dão a entrada do processo, muitas vezes juntam documentos que não devem, dão explicações que não devem e tornam o processo muito mais difícil. Maravilha! Vasco, acho que eram essas as nossas perguntas. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de considerar? É muito mais para dizer, de facto, mas para que a nossa conversa também não fique demasiado longa e para que possamos gravar um outro vídeo quando você vier a Portugal, comer um bacalhau comigo e tomar um vinho português, eu acho que era preferível que as pessoas deixassem um comentário aqui no vídeo e mandassem um e-mail. Você vai deixar os meus contactos e eu terei todo o gosto em responder-vos, e porque cada caso é um caso e as pessoas têm casos diferentes, será mais fácil. Vasco, muito obrigada, valeu, você é maravilhoso, muito obrigada por todo o seu esforço na desenvoltura aí dos nossos documentos. Você foi realmente muito legal, e além de ser gente fina, né, muito profissional. Mari, agradeço muito as suas palavras, foi um gosto estar aqui consigo a conversar, espero que nos possamos ver em breve, e um forte abraço para si e para toda a família, um beijo.
E galera, é isso. Espero que vocês consigam tirar a nacionalidade de vocês sem grandes complexidades, adversidades e obstáculos. Encontrem um bom advogado para representar vocês nesse processo e não desistam pela falta de documentação. E se tiverem mais alguma questão, entre em contato com o Vasco através do contato dele. Eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele tem um e-mail que é super acessado pela equipe dele, então eu acho que ele deve entrar em contato com vocês com agilidade, tá bem? Um beijo e não esquece, me segue nas redes sociais, @Marimun. Falou, falou!